Ora bem, muito boa tarde, bem-vindos. Esta é a segunda sessão do ciclo O Capitalismo em Questão, que é um ciclo de conferências online, feitas por Zoom e de acesso livre, co-organizado pelo Núcleo da Região Norte da Associação Portuguesa de Economia Política e o SEG da Universidade Católica Portuguesa, Católica Porto Business School. Eu chamo-me Gonçalo Marcelo. É para mim um grande prazer poder dar as boas-vindas aos convidados e ao público desta sessão. O tema desta segunda sessão é então capitalismo e felicidade. Como vocês sabem, este é um ciclo que olha para o capitalismo definido de uma forma muito ampla como o sistema económico-social hoje em dia dominante e, enfim, praticamente o único sistema que nós conhecemos e que se tem tornado dominante nos últimos séculos, mas que, lá por ser o sistema dominante, não deixa de ser um sistema que levanta várias dúvidas, questionamentos, eventualmente objeções e que pode ser eventualmente problemático em diversos aspectos. E, portanto, nós fazemos uma série de conversas temáticas sobre os diferentes aspectos da organização e das consequências do capitalismo, sobre as questões ambientais, sobre as questões, bem, hoje, da produtividade e de métricas alternativas e da questão tão importante da felicidade. Também viremos a ter sessões sobre o trabalho, sobre a redistribuição, entre outras. Hoje, para a nossa sessão, nós temos então o Gabriel Leite Mota, o professor Gabriel Leite Mota e a professora Maria Conceição Silva. O Gabriel Leite Mota é professor de Economia no Instituto Superior de Serviço Social do Porto, é o único economista português doutorado em Economia da Felicidade pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, em 2010, investiga esta temática desde 2004 e divulga em conferências e nos média desde 2010. Já investigou e deu aulas em diversas universidades nacionais, é membro da Happiness, Economics and Interpersonal Relations da International Society for Quality of Life Studies, da Associação Portuguesa de Economia Política e do Conselho Superior de Estatística. Tem presença regular como opinador em jornais nacionais. Portanto, apenas para reiterar, o Gabriel fará a intervenção inicial, a conferência propriamente dita, à qual se seguirá o comentário da professora Conceição Silva. No final, o debate, enfim, ao qual eu vos convido a todos, será moderado pelo meu colega e co-organizador deste ciclo, o Luís Carvalho, da FEP. Apresentarei a professora Conceição Silva imediatamente antes do respectivo comentário e, por isso, para não perdermos mais tempo, passo já a palavra ao Gabriel. Gabriel, força. Ora, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite e, mais uma vez, dar os parabéns também à organização, às pessoas do Gonçalo e do Luís, do Núcleo do Norte da Associação Portuguesa de Economia Política. Portanto, é para mim um gosto estar aqui, também sou membro da associação e, portanto, poder partilhar com todos e todas alguns dos conhecimentos que fui acumulando, que me preocupam, e esperar que esta sessão seja ao mesmo tempo esclarecedora e desafiadora, e portanto que no final possamos de facto ter aqui uma troca de ideias que seja frutuosa. Eu vou compartilhar a tela com o PowerPoint que fiz. Está tudo ok? Estão a ver? Ok, pronto. Muito bem. Então, o tema que nos traz aqui hoje é o capitalismo e a felicidade. São duas palavras muito grandes, no sentido dos seus conceitos e dos seus impactos. Obviamente, para podermos trabalhar a partir delas, temos que ter alguma noção um pouco mais concreta, e é isso que eu começo por fazer de uma forma muito simplificada, mas que espero minimamente satisfatória, que tem a ver com a definição do capitalismo. O Gonçalo há pouco falava sobre isso. Obviamente que o capitalismo pode ser entendido de formas muito diversas e pode haver muito debate acerca do que é o capitalismo. Não é o tema essencial deste debate e, portanto, eu queria que nós ficássemos com esta ideia de que, essencialmente, o capitalismo que estamos aqui a falar é, de facto, o sistema atual que nos governa ou no qual nós interagimos e que tem muito a ver com esta tríade de propriedade privada,
existência de mercados e centralidade das empresas. Uma nota muito rápida, quer a propriedade privada, quer os mercados são coisas muito anteriores ao capitalismo, ou seja, já existia propriedade privada, já existiam mercados muito antes de existir o sistema que hoje denominamos como capitalista. A pedra de toque do capitalismo tem a ver com a centralidade das empresas, ou seja, uma forma de organizar o trabalho e a produção específica, que é em empresas que têm proprietários e trabalhadores, e o papel fundamental, quer económico, quer político, quer cultural, que as empresas acabam por adquirir. Portanto, é da interligação entre estes três fatores que nós vamos encontrar aquilo que hoje denominamos por capitalismo. Muito colado a isto, aparece-nos a ideia de progresso. Porquê? Porque é uma das pedras de toque da contemporaneidade a noção de que estamos num caminho qualquer de progresso, sendo que esse caminho começou a ser desenhado algures entre o século XVII e o século XVIII, e depois acelerado no XIX e principalmente no XX, com a emergência de alguma destas coisas, de todas estas coisas, enfim, os historiadores e os investigadores destas áreas também não são completamente unânimes no elencar dos fatores principais ou do fator principal. Porquê? Porque nós tivemos a Revolução Industrial, mais ou menos ao mesmo tempo, até um bocadinho antes, o Iluminismo, e depois tivemos o capitalismo, mas ao mesmo tempo também tivemos o protestantismo, que na história da Europa e na sua evolução tem uma importância muito grande, e depois da América do Norte, obviamente. Mas, portanto, cada um destes pontos, ou destes fatores, contribuíram para aquilo que nós hoje denominamos como progresso. Portanto, nós quando falamos de capitalismo, como inicialmente estou a falar, estamos a falar de um fator que há quem considere que seja o fator decisivo dentre estes todos. Há, obviamente, outras pessoas que consideram que não. Também não queria entrar por essa discussão, queria apenas elencar aqui estes fatores como sendo aqueles fatores que mais frequentemente nós encontramos como fatores determinantes daquilo que é o progresso hoje, que tem origem no momento temporal que eu já referi. E só finalizando, progresso que subentende felicidade. A felicidade é uma palavra que, por exemplo, na ciência económica tem estado muito subentendida. Este movimento mais recente da economia da felicidade é que a fez trazer à superfície, e o facto de ela ter estado subentendida deu origem a muitos enganos. E também é um bocadinho isso que vamos aqui ver. Nomeadamente esta ideia de que aquele progresso, a forma como nós medimos e concebemos o progresso, havia de estar intimamente ligada a uma felicidade que também pode ser definida de muitas formas no contexto da investigação científica, nomeadamente da economia. A felicidade é medida como bem-estar subjetivo. Okay? Portanto, aqui, a experiência que as pessoas vão tendo do seu bem-estar, isso é que é a felicidade. Mas então, o que é que nós temos andado a fazer coletivamente e mesmo à escala mundial nestes tempos? Nós temos andado a acumular riqueza material. Nós vemos aqui alguém que está muito cioso das suas posses, que vão desde bugigangas, automóveis, a monumentos, a estátuas, enfim. Propriedade privada, bens alimentares de todas as formas, livros, propriedade privada e bens materiais que vão se acumulando, não só à escala individual, como à escala nacional e mundial. Temos conseguido acumular muitos bens materiais. Se nós olharmos aqui para os indicadores da economia mundial, nós deparamos com este gráfico exponencial, em que passamos desde o ano zero até lá está, ao século XVIII, praticamente estagnados, e portanto se nós não aproximarmos a escala, parece-nos completamente estagnados, para depois, num curtíssimo espaço de tempo, em 200, 300 anos, termos um crescimento do produto interno bruto, portanto basicamente um crescimento das coisas que são produzidas e consumidas na sociedade, completamente exponencial. E isto marca uma transformação, não é? Olhar para este gráfico não é uma coisa abstrata,
é a diferença entre viver num mundo rural e muito pouco confortável, se quiserem assim, do ponto de vista material, ou muito pouco abundante para viver no mundo atual. Se nós aproximarmos um bocadinho o zoom e focarmos no século XX, que é ainda desta escala temporal aquele que ainda mais se destaca, nós temos a continuação da figura exponencial, em que, por exemplo, temos a primeira metade do século XX quase estagnado, se olharmos só para o século XX, não é? E depois a segunda metade do século XX com um crescimento muito, muito superior, de quintuplica o PIB à escala mundial. E, portanto, é uma imagem muito nítida da realidade. Isso à escala mundial. Outra coisa que está, obviamente, interligada com este aumento da riqueza é o aumento da eficiência da produtividade. Temos aqui um senhor multitask, não é? Mas, de facto, uma das marcas da contemporaneidade é esta ideia de que nós somos cada vez mais capazes de fazer coisas em menos tempo ou mais coisas no mesmo tempo. Portanto, aumentar a eficiência do trabalho, a produtividade, seja humana, seja das máquinas, que depois contribuem também para a do ser humano. E, portanto, é um dos traços distintivos e os dados também não os mentem, ou pelo contrário mostram-no claramente, produtividade por hora trabalhada, e temos aqui traços ascendentes em todo o mundo. Isto também é importante, esta tónica de que estes fenómenos não são de um determinado país, são à escala mundial. Mais nos do que noutros, não é? Temos ali os Estados Unidos, a Alemanha e a França, por exemplo, como campeões neste gráfico, Portugal ali mais ou menos a meio da tabela, e a China e a Índia, que ainda de alguma forma só agora estão a acordar. Mas o que se prevê é que cheguem aos níveis dos países mais desenvolvidos rapidamente. Não é? Nós, infelizmente, tivemos aqui uma quebra nos últimos anos, mas tem, enfim, ressacas da crise. Uma das manifestações mais concretas destes gráficos tem a ver com o aumento do conforto material das nossas sociedades. E, portanto, passar de uma sociedade de cabanas para uma sociedade de casas arquitetonicamente evoluídas, de carros super confortáveis, e vocês podem dizer, bom, mas isto são produtos das classes altas, enfim, há já muitos milhões de pessoas com acesso a estes bens, mas se olharmos para aqui para os de baixo, então são produtos, em economia se chamam commodities, não é? Portanto, produtos de acesso quase global, e cada vez mais global mesmo nos países mais pobres. Não é? Estamos a falar dos eletrodomésticos ou destas planificações, das canalizações, água, saneamento, aquecimento central, enfim, são coisas que se massificam e que se expandem globalmente e que conferem conforto, de facto, à vida. E outra estatística bastante propagada e propagandeada pelos defensores do capitalismo tem a ver com a diminuição da pobreza absoluta, porque, inevitavelmente, com aquele crescimento exponencial do produto, era impossível que a pobreza não diminuísse. E estamos a falar aqui de pobreza absoluta. Portanto, pessoas que vivem abaixo de um determinado nível de rendimento, neste caso 1,9 dólares internacionais por dia, as paridades de poder de compra de 2011. Mas aquilo que estas linhas nos mostram é que claramente há um decréscimo, e estamos a falar nos últimos anos, nos últimos 40 anos, 50 anos, um decréscimo potencial da pobreza. Obviamente que havia países que já tinham quase que resolvido o problema, desde a Europa Central à América do Norte, mas havia outros países que estavam ainda muito atrasados, tinha uma percentagem de pobres extremos enorme, como 60% da Ásia do Este e do Pacífico, ou África subsaariana, mas aqui neste conjunto de indicadores, aquilo que mais nos ressalta é de facto o percurso do Pacífico e da Ásia do Leste, que tem um decréscimo avassalador da sua pobreza absoluta. Se olharmos para aquela linha cinzenta que nos mostra o mundo, em 1987 nós tínhamos cerca de 35% da população mundial abaixo de um limiar de pobreza, e em 2013 já só tínhamos perto de 10%. Portanto, é uma evolução muito positiva. Uma das manifestações também muito visuais desta expansão
deste progresso, vamos chamar-lhe capitalista, mas deste progresso material, tem a ver com os aglomerados humanos, portanto, se quiserem a urbanização, não é? E temos aqui um exemplo asiático, não é? De como nós nos conseguimos aglomerar tipo colmeias, não é? E os dados também são claríssimos, e reparem mais uma vez uma espécie de fotocópia daquela evolução do PIB. Nós temos aqui as taxas de urbanização, as percentagens da população que vive em zonas urbanas, que no Japão anda ali para cima dos 90%, nos Estados Unidos já está acima dos 80%, Portugal está acima dos 60%, e o mundo também já vai próximo de Portugal. Portanto, é muito interessante nós olharmos de repente para aquilo que é a nossa realidade de Portugal e percebermos que a urbanização portuguesa é quase parecida com a urbanização do mundo. Nós sabemos que no mundo temos a África, temos países ainda pobres na América Latina, ainda na Ásia, não é? Mas pessoas a viver em sítios com muita gente, não é? É um fenómeno global. Portanto, urbanização. Temos também, inevitavelmente, aumentados os cuidados de saúde. Enfim, há muitas estatísticas que o comprovam, às vezes até que não nos aparecem nas notícias, mas que são factos. E se nós olharmos para a esperança média de vida, como um dos fatores decisivos do que são os cuidados de saúde, nós temos mais uma vez a espécie da exponencial a aparecer-nos a partir do século XX, e a partir dos anos 30, nós termos a capacidade de aumentar a esperança média de vida em todo o mundo. Temos ali a vermelho. O mundo hoje já tem uma esperança média de vida de mais de 70 anos, uma coisa que pode surpreender algumas pessoas. Em África, ok, em África já estão acima dos 60 e são os piores. Na Oceania já estão perto dos 80. Portanto, isto para dar uma ideia clara de como houve aqui uma transformação, porque ainda há pouco tempo a esperança média de vida de maior parte das pessoas acabava nos 35. Isto é uma transformação brutal. Ora bem, eu tenho estado aqui a vender o produto, agora vou começar a fazer a crítica ao produto, não é? Agora, por acaso, a PAN não era intended, mas produto interno bruto ou produto resultado do progresso, não é? Mas pronto. O que é que nós temos aqui como coisas que não estão a correr muito bem? Não estão a correr muito bem ao nível da evolução das democracias. É certo que nós temos mais democracias que no passado, mas temos temos ainda demasiados países e demasiadas populações a viver em regimes ditatoriais ou pseudo-democráticos, e alguns países que já são bastante desenvolvidos e que enfrentam alguns desafios, e nós tivemos isso nos Estados Unidos no tempo de Trump, temos isso agora no Brasil de Bolsonaro, mas temos cá na Europa, na Turquia do Erdogan, temos na Hungria, não é? Portanto, temos aqui alguns problemas de situações que a Venezuela, que também nos levantam esses problemas, não é? E, portanto, a democracia não é um sistema universal, e se nós acharmos que a democracia é uma coisa boa, temos ainda muito para fazer. Ou seja, se quiserem, a ideia é esta: a progressão exponencial que houve ao nível da disponibilidade material não se manifestou da mesma forma ao nível dos avanços democráticos. Outra coisa que hoje em dia já é praticamente impossível alguém contestar isto, não é? Foi um aumento brutal das desigualdades. E isto aqui já não é sequer uma coisa que nós possamos dizer, bom, mas se calhar, como na democracia, nós podemos dizer, bom, se calhar a democracia vai atrás, não é? Primeiro foi o crescimento e depois vai a democracia atrás, portanto temos que esperar mais. No caso das desigualdades, não. No caso das desigualdades, elas são uma consequência do progresso. Se nós não tivéssemos tanta riqueza, não conseguíamos ter tanta desigualdade. Isto é, numa tribo onde há pouca riqueza, não há tanta desigualdade. É impossível haver a desigualdade à escala que há hoje, quando temos aqueles números que a Oxfam vai libertando, não é? De 1% da população mundial com 50% da riqueza. Quer dizer, isto é impossível, em uma tribo era impossível isto acontecer.
só com a abundância material e financeira que existe no mundo é que nós podemos ter isto. Mas nós temos aqui muitos indicadores, não vou estar a ver todos, mas se vocês olharem aqui para baixo, onde se fala do Global Inequality and Living Conditions, compara-se muitas coisas, mas a coisa onde a desigualdade é absolutamente mais gritante é no rendimento médio. Não é nos anos de escolaridade, que a diferença são 5 vezes, não é na esperança média de vida, que a diferença é de 60%, dos menos para os mais, não é? A diferença no rendimento é 172 vezes. E depois temos aqui, por exemplo, uma evolução nos Estados Unidos do rendimento que vai parar aos top 1%, comparando com os bottom 50%, e temos claramente aqui uma regressão, uma inversão, porque se nós andássemos o tempo para trás, os valores estavam trocados, não é? Ou seja, em 1980, o 1% só tinha 10% da riqueza, em 2016 já tinha mais de 20%, duplicou o seu poderio. Enquanto que os 50% tinham cerca de 21% e hoje têm 13%. Quase que passaram para metade a sua fatia na distribuição. E isto não é por acaso também, não é? É uma possibilidade que se abre porque há muita disponibilidade material, mas é o resultado de políticas e nós sabemos o que é que estes anos 80 significam em termos de políticas à escala mundial. Enfim, depois temos também aqui algumas diferenças regionais. Os países anglo-saxónicos, porque têm uma mesma filosofia, uma cultura e mesmas influências políticas, têm um padrão em U, ou seja, nós começávamos no início do século XX com uma distribuição mais desigual, conseguimos corrigir isso, nomeadamente no pós-guerra, as políticas keynesianas, e com altas taxas e progressivas nos impostos, que o Biden quer agora fazer, e depois chegamos aos anos 80 e o Reagan e seus amigos imprimiram um rumo para o mundo que está aqui no gráfico. Isto não é possível negá-lo. Não é? Portanto, há um padrão em U em que os Estados Unidos voltaram aos anos 20. Já se formos para outros países, desde a França, Japão, Espanha, portanto, europeus e mesmo o Japão, há um padrão em L. Ou seja, houve uma diminuição até os anos 80 e depois, a partir dos anos 80, houve mais ou menos uma estagnação. Portanto, são países que tiveram mais controle sobre este fenómeno de inversão, sendo que a França, por exemplo, está no caminho negativo, e mesmo o Japão também, algumas inversões. Okay? Outra realidade, os salários perdem peso, os salários, ou seja, aquilo que cabe às pessoas que vivem só do rendimento do seu trabalho. E se nós olharmos para toda esta informação que aqui está, nós vemos que em diversos países, em diversos pontos do mundo, nós temos essencialmente os salários a perder peso. Ali temos, curiosamente, o Reino Unido a conseguir manter-se mais ou menos a nível dos anos 60, uma exceção, mas todos os outros, aqui no canto superior esquerdo, estão a perder importância, desde um índice de 100 para um índice de 95, ou até para um índice 85, 15% de perda, não é? Pronto, aqui outros países, enfim. Aqui temos o rendimento dos agregados familiares com uma percentagem do PIB a baixar desde os 30 bilhões, desde os 60% até os 40%, há aqui uma quebra grande da disponibilidade do rendimento disponível. E outra coisa que liga até com a sessão passada, aqui destas sessões, que é o ambiente está ameaçado. Portanto, uma das consequências e de alguma forma também muito difícil de evitar, de termos tanta abundância material, é termos muito lixo. É quase um reverso da medalha impossível de evitar. Ou seja, por exemplo, o plástico é uma substância que tem certas propriedades físicas e químicas que nós não podemos alterar. As coisas que são boas no plástico para transportar alimentos, para ser palhinha, para ser um copo, não sei o quê, é exatamente aquilo que faz com que ele, uma vez no mar, nunca mais se degrade. Portanto, nós não podemos ter os dois mundos. Isso manifesta-se também nas emissões de CO2, em que temos aqui, mais uma vez, outra fotocópia da exponencial, que alguns autores chamam isto de stick de hockey da história, aquele formato assim, não é? Como se fosse um stick de hockey, em que as emissões dispararam, não
andaram centenas, milhões de anos quase inexistentes e depois temos aqui os pesos relativos, onde a China, por exemplo, hoje em dia já tem um share neste impacto de poluente maior do que os Estados Unidos ou do que a União Europeia. Okay? E ainda, a solidão está a aumentar. Um dos fenómenos da contemporaneidade é famílias mais pequenas, menos filhos, e cada vez mais pessoas a viver sozinhas, independentemente do escalão etário. Temos aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, e que veem ali os escalões etários, portanto, aqueles grupos etários, e veem que a solidão o viver sozinho está a aumentar em todos os escalões, obviamente, de uma forma muito dramática para as pessoas que têm mais de 65 anos, e isto depois tem problemas até de saúde pública, se quiserem pôr assim. E depois uma coisa que é a coisa que mais me inquieta, se quiserem, que é uma espécie de ignorância da história. Os economistas, quando começaram a escrever sobre economia, rapidamente perceberam uma coisa que é a utilidade marginal decrescente. E isso ainda é ensinado na microeconomia. Mas depois, quando passamos para a macroeconomia, parece que se esqueceram dessa lei. E, portanto, há que del rei que o PIB, continuando a crescer, há de estar sempre bem relacionado com o progresso ou com o bem-estar, porque um cresce, o outro cresce. Não. O que acontece, e temos aqui esta nuvem de pontos, que são países, em que nós conseguimos perceber aqui da esquerda, aqui entre os $500 até ali mais ou menos aos $40.000, uma linearidade, portanto essa tal associação entre mais PIB, mais felicidade, mas depois a partir dali quebra-se completamente. Portanto, eu diria que acima dos $40.000 não vale a pena crescer. Porque isso não se vai traduzir, nós temos ali Singapura, temos o Qatar, temos Hong Kong, por exemplo, tem menos felicidade que Portugal, e temos a Costa Rica como mais pobre que Portugal, muito mais feliz que Portugal. E depois, obviamente, temos os países do costume, a Finlândia, a Nova Zelândia, e estão ali a Dinamarca, a Suécia, esses todos, que são mais felizes e mais ricos. Okay? Mas é muito importante nós percebermos isto. A partir de certos patamares de PIB per capita, o PIB per capita deixa de produzir felicidade. Até porque para termos mais, temos que abdicar de outras coisas. Portanto, é por isso que damos cabo da felicidade. Por exemplo, em Hong Kong ou a Singapura, o que é que eles dão cabo? Dão cabo da liberdade. Tem PIB? Tem. Eventualmente tem liberdade económica? Tem, mas não tem liberdade social e política. Bom, soluções. Podem ser múltiplas, não é? Aquilo que alguém que tem o ponto de vista que eu tenho da economia da felicidade propõe é, inicialmente, medir o bem-estar e não fazer especulações ou preconceitos sobre o que é o bem-estar das pessoas. E eu não vou dizer às pessoas que elas estão bem porque têm um salário de 5.000 euros, ou vou dizer que elas estão mal porque têm um salário de 1.000. Eu não sei. E não posso ter essa arrogância de dizer. Ou se a pessoa tem um carro é feliz, não tem um carro é infeliz. Quem sou eu para dizer? E isto, atenção, não é fazer nenhum discurso do pobrete e alegrete. É única e simplesmente uma postura honesta do ponto de vista intelectual. Eu não sei, à partida, o que é que traz felicidade às pessoas. E, portanto, deixa-me medir a felicidade e depois de medir, então, eu vou, até estatisticamente, econometricamente, avaliar o que é que traz bem-estar às pessoas. Isso já tem sido feito, felizmente. O bem-estar subjetivo, a satisfação com a vida reportada em 2018 nos diferentes países, e nós temos aqui os vermelhos os piores, os verdes os melhores. Há um padrão, um mapa mundo típico, em que nós temos o Canadá, Nova Zelândia, Austrália, os países do centro e norte da Europa como os países que são mais felizes. Sistematicamente, estudo após estudo. Temos os africanos como os menos felizes, mas depois temos aqui casos interessantes como os países da América Latina, que são pobretes e alegretes, né? E depois temos alguns casos, por exemplo, a Rússia, e ali países do Médio Oriente que são ricos, mas infelizes. Okay? Ou que não são pobres, mas são mais infelizes do que deviam, supostamente. O Japão também, já agora. O Japão é uma sociedade muito rica e muito mais infeliz do que devia ser para o nível de riqueza que tem. Temos também aqui o Happy Planet Index, que mede ainda outra coisa, que é a eficiência que os países têm na utilização dos seus recursos
para gerar bem-estar, para gerar felicidade. E aqui os verdes são os melhores, outra vez. Temos ali a Noruega como um dos melhores, mas também a Costa Rica, por exemplo. E os Estados Unidos aqui já alertam fortemente, porque eles gastam, é preciso produzir muita coisa, é preciso produzir muito lixo, muita pegada ecológica para trazer satisfação. Enquanto que, por exemplo, na Costa Rica, eles gastando muito menos, conseguem produzir mais satisfação. Portanto, trata-se de eficiência na produção de satisfação. É um indicador interessante. Temos aqui também o Índice para uma Vida Melhor da OCDE, é um site que vocês podem consultar, é bastante interessante, em que nós podemos dar aqui pesos a estes diferentes componentes do bem-estar e ver aqui o ranking dos países. Isto é uma espécie de uma flor que nos dá a ideia se o país é muito desequilibrado nestes itens, não é? na produção do bem-estar. E temos, obviamente, aqui países como a Noruega, ou a Suécia, a Suíça, que são bastante equilibrados, e depois temos países que são mais desequilibrados, obviamente aqui a Irlanda, por exemplo, um país que tem uma flor um bocado mais desequilibrada, a Turquia também, enfim. Mas independentemente da posição de cada uma destas, nós vamos encontrar os pétalas maiores, pétalas mais pequenas, em função da capacidade que cada um destes países tem na satisfação destas diferentes necessidades. E temos também o Relatório Mundial da Felicidade, que tem sido lançado todos os anos, em que faz estas avaliações todas e que tipicamente, né, aparecem no topo os países nórdicos, a Suíça, a Holanda, a Suécia, o Canadá, a Áustria, e lá está, aparece ali, fora dos ricos, a Costa Rica. Okay? E há outros ricos que ali não estão, tipo Singapura. Ou Estados Unidos, que continua a ser a maior potência económica mundial. Em termos de políticas, nós temos também várias soluções práticas e temos tido movimentações nesse sentido, desde coisas na Islândia, na Nova Zelândia, na Escócia, enfim, em muitos países, em muitas partes, de diferentes formas, mas todas partilhando uma ideia similar, que é esta de começar a medir a felicidade, as suas diferentes componentes, criar indicadores e criar metas políticas para isso. Para que deixemos de uma vez por todas esta ideia de que crescer é o apanágio, é a panaceia para tudo. Okay? Não é, porque estatisticamente isso aí já há ciência, já há evidência empírica suficiente para dizer que não é. Não é panaceia. E, portanto, se nós queremos apostar num crescimento continuado, principalmente se somos uma nação já desenvolvida, nós temos que apostar em novas políticas. Que passem, por exemplo, muitos destes países andam a testar essas coisas, trabalhar menos. Não ganhando menos. Ganha-se mesmo, trabalha-se menos. Okay? Como é que se consegue? Com melhor distribuição do rendimento, mas não quero entrar por aí. Na vida cotidiana, há estas 4 dimensões da nossa vida que não são substituíveis. E um dos erros que, se quiserem, o capitalismo comete é exatamente o não atender a esta dimensão. Não atender a esta questão de que nós não conseguimos trocar uma coisa pela outra. Nós temos aqui o lazer, nós temos aqui a vida profissional, nós temos aqui a vida familiar e nós temos aqui a nossa vida financeira. Uma vida satisfeita é uma vida equilibrada nestas várias dimensões. Aquilo que o capitalismo costuma fazer é muito ficar-se por esta parte de baixo, a vida financeira e a vida profissional, à custa do lazer e da vida pessoal. E mais uma vez, eu não estou aqui a comparar um país miserável da África com um país da Europa Ocidental, estou aqui a comparar, por exemplo, uns Estados Unidos com a Suécia, ou com a Islândia, no que diz respeito ao tempo livre que cada um tem, na conciliação do trabalho com a família, não é? E na segurança que o próprio sistema como um todo traz para as pessoas. Porque se nós tivermos que ganhar muito, por exemplo, para pagar uma renda de uma casa que é muito cara, e depois o nosso trabalho é mal pago e é precário, aquilo que vai acontecer é destruirmos a vida familiar, e, por exemplo, Portugal, que é um dos países do mundo com mais baixas taxas de natalidade, é uma consequência, é um exemplo paradigmático disso. E as pessoas retraem-se e não se reproduzem. Pronto.
Na ciência económica, enfim, há aqui mudanças para fazer, digamos assim, mudanças de paradigma intelectual. Lá em cima temos nomes que enchem os livros de economia. Eu fico sempre um bocado nervoso, não é? Por exemplo, este Pareto, eu meter os engenheiros ao barulho a falar de ciências sociais é sempre asneira. E maior parte destas pessoas tinha uma inclinação matemática quase desligada da realidade, e que conduz depois a políticas, por exemplo, como as do Friedman, que eu quase classificaria de psicopatas. Okay? A verdade é que nós na economia temos economistas para todos os gostos, e estes aqui que eu elenquei são economistas que pensam estas problemáticas do bem-estar de uma maneira muito mais séria e aplicada e prática, e portanto, desde o Richard Easterlin, que é um dos fundadores desta corrente, desde o Kahneman e do Sen, que são pessoas que estudam as problemáticas do bem-estar há muito tempo, são prémios nobres, pronto, o Stiglitz também, desigualdade, e portanto trouxe-os para aqui, são mudanças de paradigma intelectuais também. E, portanto, depois permite-nos avançar com teorias que expliquem a relação entre a economia e a felicidade, nomeadamente, não esquecer do ponto de vista macro que o rendimento, o dinheiro e o bem-estar têm uma relação não linear, é positiva, mas não linear, com rendimentos marginais decrescentes. E, enfim, temos aqui uma montra de literatura, esta literatura acessível a toda a gente que quiser consultar, não é? De resultados de investigações científicas no mundo da felicidade. Atenção, isto são tudo livros de ciência, não são livros de autoajuda, não se confundam, não é? Se nós formos às livrarias ver felicidade, vamos aparecer livros de autoajuda, isto são livros científicos. Se quisermos ser mais específicos, temos aqui, enfim, já uma literatura não acompanhava, quer dizer, não conseguimos acompanhar a evolução dos resultados da ciência da felicidade em jornais para todos os gostos. Eu trouxe aqui alguns jornais fortes dentro da área da economia, mas temos jornais não só da área da economia, desde a Science a outros que, enfim, que estão em cima destes problemas. E eu depois termino aqui com uma citação do Simon Kuznets, de 1934, que diz: "The welfare of a nation can scarcely be inferred from a measurement of national income." Portanto, o bem-estar de uma nação dificilmente pode ser inferido a partir de uma medida do rendimento nacional. Disse Simon Kuznets em 34, na sua palestra de apresentação do GDP. E lá está, volta às minhas irritações. Porque é que as pessoas não são ouvidas no que elas dizem? Não é? Não era preciso termos chegado aqui. Bom, eu depois deixo aqui alguns links para alguns sítios onde eu vou divulgando algumas coisas também relacionadas com isto. E pronto, fico agora à espera dos vossos comentários e das vossas participações. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Portanto, podemos, enfim, bater palmas desta forma virtual, que é a forma como fazemos as coisas aqui no Zoom, com os símbolos. Foi uma apresentação excelente, muito detalhada, muito equilibrada, e creio que nos faz, enfim, um bom estado da arte, simultaneamente informado e crítico sobre, enfim, o estado da ciência económica em relação a estas questões, e também da própria evolução histórica que nos trouxe até onde nós estamos, sendo que o diagnóstico que podemos fazer é então, enfim, crítico em alguns pontos. Eu, para não perder muito tempo, vou então apresentar e passar a palavra à professora Conceição Silva. A professora Maria Conceição Silva é professora catedrática na Católica Porto Business School, tem um mestrado em Management Science and Operational Research pela Warwick University e um doutoramento em Management Science pela Aston University.
É coautora de mais de 30 publicações académicas referenciadas na área de análise de eficiência e produtividade, é coautora de vários capítulos de livros internacionais e foi ainda investigadora líder em 3 projetos financiados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. É editora associada do Journal of Productivity Analysis, tendo também sido editora associada do OMGA. Antes de passar a palavra à professora Conceição, reitero apenas e de forma dupla o agradecimento pelo comentário que nos vai fazer em relação à conferência do Gabriel, mas também pela própria possibilitação deste ciclo, uma vez que ela é uma parceria entre o núcleo da região norte da Associação Portuguesa de Economia Política, como eu disse, e o SES, que foi pela parte do SES viabilizado pela professora Conceição e, portanto, reitero aqui o nosso agradecimento. Passo-lhe a palavra diretamente. Obrigada, Gonçalo. Obrigada pela oportunidade para estar aqui neste debate. Gostei muito de ouvir a intervenção do professor Gabriel Mota. O Gonçalo está-me a chamar professor, eu preferia que me chamasse Conceição, que eu agora tenho que falar também professor Gabriel, professor, portanto começou com as... Conceição está bem, acho que Gabriel também está bem. Pronto, gostei imenso da apresentação e venho aqui falar um bocadinho, comentar muito numa perspectiva mais leiga, digamos assim. De acordo com a minha biografia que o Gonçalo acabou de referir, a verdade é que eu escrevi isto tudo em inglês, mas eu agora falo em português, portanto aquilo estava a escrever em inglês de forma automática, de certa forma. Peço desculpa por isso. A minha área de investigação tem sido muito na área da investigação da eficiência e da produtividade e, portanto, muito pouco, de certa forma, relacionada com estas questões da felicidade. Contudo, quando nós falamos de produtividade, estamos normalmente a falar de um rácio entre um output por um input, de certa forma, sendo que um output normalmente é algo que pode estar relacionado com dinheiro. Se pensarmos numa perspectiva macroeconómica, quando pensamos num output, podemos estar a pensar, por exemplo, em GDP. Vocês conseguem ver o rato? Não? Sim. Conseguimos. Sim. Pronto. Estou a pensar, por exemplo, no produto interno bruto. Quando falo de input, estou a falar de recursos. Um dos recursos, por exemplo, pode ser tempo, mas estamos a falar de recursos humanos, recursos materiais que são utilizados na produção do output. Obviamente, quando falamos de output, muitas vezes e em muitas áreas falamos também de outcomes. E os outcomes vão para além daquilo que é o produto e têm a ver com aquilo que é mais difícil de medir e que é mais subjetivo, onde podemos incluir, por exemplo, o conceito de felicidade. E, portanto, na prática, a felicidade e todo o tipo de bem-estar e de indicadores de bem-estar acabam por estar muito relacionados com a produtividade, porque é preciso recursos para produzir não só outputs, mas também para produzir outcomes. E, portanto, daí este trinómio, digamos assim, entre dinheiro, tempo e felicidade, que me levou a escrever um artigo no Público na altura do Dia Internacional da Produtividade e que depois me trouxe de certa forma aqui a debater um assunto para o qual eu, do ponto de vista científico, sei relativamente pouco. Portanto, tudo aquilo que eu vou dizer pode ser até interessante numa perspectiva de debater, porque de facto é mais uma perspectiva de leiga do que propriamente uma perspectiva muito baseada em ciência, porque eu não tenho feito muita análise aqui, mas sim na área da produtividade, como disse. A questão é, quando olhamos para este trinómio, o que é importante? É importante mais o tempo, o dinheiro ou a felicidade? O tempo, do meu ponto de vista, não me parece que seja de todo relevante, porque, obviamente, toda a gente tem exatamente o mesmo tempo. Se há algum bem que é equitativo entre os seres humanos, é o tempo, porque nós, quando acordamos, todos nós temos 24 horas à frente e não há ninguém que tenha mais ou menos. Portanto, pelo tempo, eu acho que as pessoas de facto não andam à procura de tempo, embora muitas vezes parece que andam, mas isso é uma falsa questão. A verdade é que mais tempo também não gera mais output, como o Gabriel referiu há bocadinho, porque de facto vê-se uma relação negativa entre a produção do GDP, por exemplo, ou o PIB, e o número de horas de trabalho. Portanto, os países que trabalham mais horas não são necessariamente os países que produzem mais output ou mais riqueza e, portanto, de facto, não parece que seja o tempo. O dinheiro também não me parece que seja aquilo que as pessoas procuram por si.
Isto é, as pessoas não querem dinheiro, porque se eu pensar em dinheiro, o dinheiro é um conceito abstrato. Se eu estiver numa ilha deserta, numa pilha sentada num monte de dólares, morro na mesma de fome, não é? E posso ser a mulher mais rica do mundo, mas obviamente que se eu não tiver mais nada à volta, os dólares servem para absolutamente zero, porque o dinheiro não serve para nada enquanto o dinheiro. Ele tem uma utilidade que as pessoas dão. Portanto, eu gosto desta frase do Yuval Noah Harari, no seu livro Sapiens, que é um livro bastante interessante e que fala um bocadinho de várias destas questões. Aliás, ele fala bastante sobre a felicidade, daqui a pouco falarei um bocadinho mais sobre isso. Portanto, quando o dinheiro surgiu inicialmente, na realidade, aquilo que havia era versões de dinheiro que estavam associadas a bens, nomeadamente a centeio ou barley, não sei bem o que é barley. Mas era um cereal qualquer, portanto, porque a verdade é que as pessoas não tinham confiança absolutamente nenhuma no dinheiro. Portanto, o dinheiro só funciona porque existe confiança na troca comercial baseada no dinheiro. Portanto, isto está obviamente ligado à questão do capitalismo, que se centra muito nesta lógica de mercados e de dinheiro, como o Gabriel referiu. Portanto, aquilo que eu acho que de facto as pessoas querem, e isto já é um bocadinho a perspectiva pessoal, é realmente a felicidade e o bem-estar. Citando de novo o Yuval Noah Harari, que é um historiador que eu gosto particularmente, ele na parte da história, e é engraçado que o Gabriel termina com isso para a parte da economia, dizendo que o aspecto mais importante da economia também é a felicidade. Da mesma forma ele diz isso, a felicidade é o tema mais importante na história. Isto é, porque se nós queremos avaliar um evento, avaliar se um evento teve impacto, se não teve impacto, se o impacto foi positivo ou se foi negativo, precisamos de uma métrica, e a métrica tem que ser uma métrica de bem-estar. E, portanto, ele diz isso, a única métrica que interessa em termos de perceber o impacto de um determinado evento na história deve ser uma métrica relacionada com o bem-estar ou com a felicidade. E, portanto, é, na verdade, muito pouco estudado na história e talvez seja também pouco estudado na parte da economia, digo eu. Embora é mais estudado que aquilo que eu pensava, sem ter feito fazer aqui algumas pesquisas, certo? E, portanto, o próprio Gabriel mostrou isso mesmo, portanto, que há mais aqui do que aquilo que se calhar qualquer pessoa pensa. Portanto, sendo assim, as questões que eu colocaria aqui são algumas questões importantes que me parecem e que foram referidas também na parte do Gabriel, é como é que nós podemos medir a felicidade, o que é a felicidade, e a questão da definição conceptual parece muito importante, e depois como é que se consegue atingir de facto felicidade. Isto é importante, por exemplo, ao nível dos países ou ao nível das empresas, porque nós depois não falamos a vários níveis, não é? Falamos a um nível pessoal, mas também falamos a um nível de empresas, a um nível mais macro de países e por aí fora. E, portanto, como é que podemos levar as pessoas numa empresa ou numa organização a ser mais felizes? O interessante é que me parece que estas várias questões também emergem de campos diferentes, de certa forma. Quando falamos em medir, falamos muito na área da economia, da estatística e por aí fora. Quando falamos em termos mais conceptuais de definição da felicidade, se calhar estamos a ir muito para campos mais filosóficos, até espirituais, religiosos, culturais e por aí fora. E, portanto, a verdade é que o conceito de felicidade propriamente dito não é um conceito, do meu ponto de vista, claro. Aquilo que se mede normalmente, e o Gabriel foi muito claro aí, porque ele disse a felicidade na economia é o bem-estar subjetivo, e se eu não me engano isso vem do Daniel Kahneman, porque ele tinha de facto medidas para o subjective well-being, e portanto começa-se a falar disso como sendo felicidade, mas se calhar as duas coisas não são necessariamente as mesmas, e isso era uma coisa que eu até gostava de depois no debate questionarmos esta questão, ou falarmos um bocadinho desta questão da definição. E eu vou tentar ser breve, porque eu sei que já estamos um bocadinho em cima do tempo, portanto, falando só aqui um bocadinho destas duas questões, da medição da felicidade e depois da questão da definição. Na parte da medição, eu acho que nós temos aqui imensas possibilidades de medir.
A maior parte delas foram referidas na apresentação do Gabriel, e portanto eu não tenho aqui nada a não ser uma enumeração. Portanto, temos o Better Life Index, o Happy Planet Index, o World Happiness Report, temos também das Nações Unidas the Gross National Happiness Index, temos esta EQLS, que é europeu, European Quality of Life Survey, e depois temos mais coisas, esta Global Wellbeing Survey, que é muito para o contexto mais empresarial e para perceber ligações entre o bem-estar dos empregados e a performance das empresas. O que eu descobri interessante nisto tudo é que na maior parte destes indicadores, principalmente nestes 3 primeiros, o das Nações Unidas não estão certa, a fonte de dados para o bem-estar é sempre a mesma. Isto é, estes índices são diferentes porque agregam diferentes dimensões, mas a parte relacionada com o bem-estar vem deste Gallup World Pool Survey e, portanto, em que eles usam esta espécie de escada que eles chamam a country ladder, que pedem aos respondentes para dizer de 0 a 100 como é que fazem o rating da sua vida atual. E, portanto, esta pergunta em si é uma pergunta que é difícil de responder e é bastante subjetiva e, portanto, e que pode ter interpretações muito variadas dependendo do contexto. E, portanto, eu coloco aqui algumas reservas na interpretação, e gostava de levar isso para a discussão, na interpretação destes indicadores como sendo de facto um indicador de felicidade. Até porque a maior parte destes, de facto, principalmente estes 3, baseiam-se todos neste Gallup World Pool Survey. Depois eles fazem, aquilo que fazem é, baseiam-se em outros, complementam esta informação com outros indicadores, nomeadamente o Life Expectancy, pode ser o GDP, Ecological Footprint, acho que é no Happy Planet Index, enfim, portanto, há depois uma complementariedade e depois o indicador final que nós temos é sempre um indicador agregado. O EQLS, este European, faz uma coisa diferente. Na realidade, eles fazem a sua própria survey, portanto, o último que temos é de 2016, eles entrevistaram 37 mil pessoas em 33 países e depois avaliam questões como a qualidade de vida, a qualidade da sociedade e a qualidade dos serviços públicos. O interessante é que, em termos de output, parece-me que os outputs desta survey, pelo menos para a Europa, são muito parecidos com aqueles que existem do Gallup Group, mas eu não tive tempo para fazer aqui qualquer comparação, portanto parece-me que é relativamente semelhante. Em termos de definições, eu acho que aqui é onde provavelmente faz algum sentido nós pensarmos um bocadinho e tentarmos perceber o que é isto realmente do conceito de felicidade. Eu acho que nas sociedades mais capitalistas, e isto também é uma questão que podemos debater, é uma opinião, parece que nas sociedades mais capitalistas nós tendemos a associar muito o conceito de felicidade ao conceito de ter e de fazer. É aquela associação ao prazer e ao dinheiro, de certa forma. E por isso não é surpresa, de certa forma, que nesta sociedade, os países mais ricos sejam aqueles que retêm mais felicidade. Portanto, nós temos aqui uma relação claramente positiva entre a satisfação com a vida e o produto interno bruto. Nas sociedades mais orientais, a verdade é que a felicidade tende a ser mais uma questão de ser, mais virada para dentro do que propriamente para o ter ou para o fazer. E, portanto, as perspectivas são diferentes dependendo da cultura e das sociedades. Eu aqui na parte das definições acabei por encontrar aqui alguns artigos que eu, para ser honesta, não tive tempo para ver no seu todo e, portanto, lanço apenas aqui, porque o meu papel é um bocadinho lançar a discussão e, portanto, isto serve para isso e, portanto, não há problema se eu estiver errada, porque quanto mais errada, mais nós vamos discutir e, portanto, não há problema com isso. Portanto, mas havia aqui um artigo que eu achei interessante, que tinha as definições dos leigos para a felicidade. Portanto, o que é que a pessoa comum acha que é a felicidade? E eles falavam um bocadinho da questão cultural,
acabavam por dizer a certa altura também que aquela escada, a tal escada country ladder, não parece ser uma boa medida de felicidade, porque depois as perspectivas de facto variam muito com as questões culturais e, portanto, temos de facto aqui diferenças nas concepções relacionadas com a felicidade que têm a ver com questões culturais e, portanto, a questão é como é que nós podemos incluir isto de certa forma na definição de felicidade e fazer esta economia da felicidade ou criar indicadores para a felicidade, como as Nações Unidas têm sugerido com aquele índice que é como é que se chama? Felicidade Interna Bruta, que pode passar a ser de facto um substituto do PIB, e portanto isso seria um achievement muito importante, penso eu, para a economia. E termino, isto acabou por se basear muito no Yuval, não sei porquê, mas a verdade é que ele fala bastante da felicidade e, portanto, e aquilo que ele diz relacionado com a felicidade é um bocadinho aquilo que eu acho, não tem a ver com excesso de prazer ou de momentos não prazerosos, mas sim com ver a vida no seu todo e abraçar a vida e pensar que ela de facto tem sentido e encontrar esse sentido. Portanto, uma pessoa que saiba que a sua vida tem sentido é necessariamente uma pessoa feliz. Essa é a minha perspectiva e, portanto, que eu acho que faz sentido pensarmos pessoalmente também qual é que é o nosso próprio significado de felicidade, porque responder à pergunta, és feliz? É mesmo muito difícil. E, portanto, era isso. Vou parar de partilhar. Obrigadíssimo, Conceição, pelo excelente comentário, que já abriu a pista para, enfim, para o debate. Eu, se calhar, eu vou passar, enfim, a palavra ao Luís, para ele ser o mestre de cerimónias da parte do debate. Se calhar, enfim, eu próprio tenho uma pergunta ou um comentário a fazer, mas não tenho necessariamente que ser o primeiro, até porque não quero ocupar espaço. Mas, se calhar, antes de passar à audiência, perguntava ao Gabriel, e uma vez que, enfim, uma parte do comentário da Conceição lançou questões que são questões gerais, mas que tocam em algumas das coisas que tu disseste, Gabriel, se tu querias ter a oportunidade para dar alguma micro-resposta, alguma micro-intervenção, e depois passaríamos para o público. Queres fazê-lo? Sim, eu acho que talvez valha a pena, porque o que a Conceição frisou, alguns dos aspectos que a Conceição frisou são coisas quase do problema inicial destes estudos da felicidade, da economia que mais me interessa, mas são o problema inicial dos estudos na felicidade, e que eu sinto que às vezes há alguma dificuldade por parte de quem não está dentro da literatura de perceber a distinção entre os determinantes da felicidade, por um lado, e a avaliação da felicidade, por outro. E isto, há uma confusão que se faz, porque se eu for pela rua dizer assim, é feliz? Ou o que é para si? A pergunta, a confusão vem muito aqui. Uma pessoa diz, o que é para si a felicidade? E a pessoa diz, é ter saúde, é estar com a minha família, é ter um carro, ou ter uma casa, ou ter umas férias. O que é a felicidade, não é? E isto, de repente, parece que estamos aqui numa confusão entre o conceito de felicidade e os determinantes da felicidade. Eu, para tentar explicar isto, eu costumo usar algumas analogias. Nós podemos dizer assim, aquela pessoa está com febre. O facto de ela estar com febre, e que grau de febre, não é medido por um termómetro. Nós medimos 38, 39. Eu posso aferir a febre sem saber o que está a causar a febre. Quer dizer, numa primeira análise, não me interessa para nada o que causa a febre. Eu vou medir a febre das pessoas. Aquela pessoa tem 36,5, aquela tem 37, aquela tem 38, a outra tem 39. Agora, depois posso estudar o que é que está a causar a febre. Não é? E posso chegar à conclusão que uma pessoa está com 39 de febre porque tem uma infecção, sei lá, num furúnculo qualquer, e ele está com 9 de febre porque tem uma gripe. Estão 39 de febre porque tem uma gripe. Os determinantes da febre são diferentes. A febre é a mesma. A febre é a mesma. E, portanto, nós quando estamos a medir felicidade,
e eu fiz questão de referir isso, quando nós estamos a medir bem-estar subjetivo, é como se estivéssemos a tirar a febre às pessoas. Qual é a tua felicidade? Não me interessa como é que tu lá chegaste, é o que é que tu sentes, o que é que tu estás a sentir. E a esse respeito, deixem-me dizer-vos que é subjetivo, e ainda bem que é subjetivo, porque é isso que nós queremos captar, é o sentimento da pessoa. Não é eu de fora que digo se ela está bem ou mal, é ela que me vai expressar o seu sentimento. O problema é que depois se levanta, mas o que um diz é comparável com o que o outro diz, porque uma febre é um número que sai do termómetro. Acontece que os reportes, os autorreportes de bem-estar subjetivo têm uma validade empírica e científica que já foi 1001 vezes testada. Há estudos muito engraçados que mostram que as pessoas que quando tinham... Há um estudo seminal desta matéria, que é um estudo longitudinal sobre freiras que entraram para um convento com 20 anos, e na altura fizeram um estudo e perguntaram às freiras quão felizes elas se sentiam com a vida delas aos 20 anos, quando estavam a entrar para o convento. Acontece que morreram mais tarde as que se iam mais felizes aos 20 anos. E isto tem sido repetidamente comprovado. Há correlações muito fortes entre o nosso bem-estar subjetivo, a nossa tensão arterial, o nosso sistema imunitário. Portanto, o ser feliz dá saúde, ser feliz é saúde e dá saúde. Aqui depois uma interdependência. Mas o que eu estou a dizer é, nós sentirmos-nos bem é uma realidade que pode advir de muitas fontes, porque depois também culturalmente isto é muito variável, mas eu sentir-me bem é igual a um chinês sentir-se bem. O chinês pode sentir-se bem por estar em meditação e eu posso sentir-me bem por ter um carro novo, não é? Nesse boneco do ocidental e do oriental. Mas o sentirmos-nos bem é igual, somos seres humanos que têm capacidade de experiência subjetiva. E o self-report tem sido validado como uma forma robusta de fazer essa avaliação. Aquilo que eu acredito é que nós vamos evoluir para um estado em que, com uma maquineta qualquer, a fazer tipo um scan, um MRI, nós vamos conseguir saber a felicidade das pessoas sem te perguntar nada. Ou seja, nós vamos conseguir ler as emoções das pessoas em máquinas como lemos hoje a temperatura. Portanto, uma espécie de um felicómetro. Ok? E, portanto, estão a ver aqui a diferença entre o que são os determinantes da felicidade, que depois nós podemos estudar, o que é que está a causar a felicidade. E aí, de facto, há determinantes diferentes para diferentes pessoas, mas nós encontramos na literatura variáveis muito com impactos. Por exemplo, o desemprego é uma das variáveis mais destruidoras de felicidade que há. Está a ver? Que vai muito para além da perda de rendimento que nós temos. Mas há um estudo interessante que mostra que era preciso quase que a pessoa que vai para o desemprego passasse a ter um subsídio de desemprego 3 vezes ou 5 vezes maior que o salário que tinha. Se me faz entender, para manter a felicidade que tinha. Ou seja, eu tenho um emprego e ganho X. Agora vou para o desemprego, para manter nos mesmos níveis de bem-estar subjetivos que tinha, precisava que me pagassem, desempregado, 5 vezes mais do que eu estava a ganhar empregado. Porquê? Porque o desemprego é um mal em si. Não é só ganhar menos dinheiro. É um mal. Nós somos expulsos, sentimos inúteis, sentimos muita ansiedade contra o futuro. Uhum. E isto tem consequências, por exemplo, à política macroeconómica, que é outro estudo que também foi feito, que é a inflação e desemprego. O desemprego é 5 vezes mais importante que a inflação. Portanto, quando, por exemplo, falando de coisas muito concretas, o BCE fixa a inflação a 2%, pode estar a fazer muito mal ao bem-estar da sociedade europeia. Porque se aumentasse a inflação para 4%, se calhar podemos baixar o desemprego. E temos métricas para fazer a aferição deste trade-off, em termos de bem-estar. Não estou a falar em termos de PIB, estou a falar em termos de bem-estar. Portanto, o trade-off entre desemprego e inflação nos seus impactos sobre o bem-estar das pessoas é claramente positivo no sentido do alívio do desemprego. Pronto. Portanto, eu espero que tenha mais ou menos ficado perceptível, mas se não tiver, podemos na discussão ainda aflorar melhor isto. Eu vou então se calhar pegar nas rédeas, porque não creio que seja um trabalho muito complicado, porque estamos poucos e o tema interessa-nos a todos e conhecemos muitos dos que estamos aqui, mas acho que de facto o debate já foi lançado, portanto o meu papel é dar-lhe seguimento. E estou a ver aqui o Zé Alberto com a mão no ar. Eu se calhar pedia primeiro ao Gonçalo para fazer a sua questão e depois passava ao Zé Alberto, está bem?
Ok, Luís, obrigado. Enfim, não teria que ser necessariamente assim, mas agradeço que me des a palavra. Já que estava na pole position. Ok, obrigado. É um bocadinho no seguimento, enfim, de um dos principais fios da discussão que a Conceição já trouxe aqui à Alissa e que o Gabriel já começou a responder. Tentar ver se consigo resumir aquilo que quero dizer em não muitas palavras para não ocupar muito espaço e não ser demasiado complicado, mas tem que ver com esta mistura de subjetividade e objetividade na definição da felicidade e depois na discussão, se quisermos, das políticas ou até mesmo da ideologia por trás de uma e de outra e da forma como nós podemos exercer a crítica. Isto, de certa forma, e puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha filosófica, isto já vem um bocadinho de Aristóteles, não é? E depois entra na economia também através de algumas diferentes teorias filosóficas, algumas delas que também devem alguma coisa a Aristóteles. E, bem, Aristóteles falava de eudaimonia, não é? Que, enfim, se traduz por vezes por felicidade, também se pode traduzir por florescimento, e que tem que ver precisamente com esta capacidade mais objetiva. E aquilo que estava em causa, no fundo, bem, nós discutimos sobre muita coisa, discutimos sobre meios, normalmente não se discute sobre o fim mais final, sendo que esse fim mais final, teoricamente, é que queremos ser felizes. Quando nós entramos na discussão da economia, é um bocadinho como quando se fala da racionalidade, da teoria da escolha racional, não é? Isso reconduz à racionalidade, à maximização da utilidade esperada ou ao autointeresse, e isso depois tem tudo a ver com preferências subjetivas. Aí aquilo que se deixa de fora muitas vezes é precisamente a possibilidade de discutir numa base substantiva, isto é, do conteúdo concreto daquilo que vem a ser a preferência ou o que quer que seja. E, portanto, mesmo quando estamos a discutir a felicidade nestes casos, e que obviamente que é um conceito, fala-se às vezes os conceitos essencialmente contestados nas ciências sociais, e parece-me que a felicidade passa um pouco por aí, não é? Porque há muitas definições, etc. Mas parece-me mesmo quando estamos a falar nestas métricas, em última instância, aquilo que nós estamos a medir é a percepção subjetiva. Portanto, o Gabriel corrigir-me-á se eu estiver enganado. Ora, em Aristóteles não era tanto isso, porque a eudaimonia era precisamente uma espécie de exercício constante das virtudes certas, digamos assim. E, portanto, a pessoa feliz era a pessoa que sabia ser moderada, que sabia, enfim, exercer todas as virtudes morais, digamos assim, ou todas as excelências de uma conduta que não teria necessariamente que ser definida de uma forma essencialista, como se houvesse uma boa forma de vida feliz para toda a gente, mas ainda assim tinha indicadores relativamente objetivos. E, portanto, parece-me que esta discussão entre a felicidade subjetiva ou a felicidade objetiva, ou entre a verdadeira felicidade e a felicidade que possa ser ilusória, é uma discussão complicada, porque para a nossa consciência liberal que temos, obviamente que isto faz tudo parte, quer dizer, cabe-nos muito dificilmente na cabeça, como o Gabriel estava a dizer na intervenção dele, que nós possamos ir dizer às pessoas o que é ser feliz, ponto. Olha, não, tu que estás a fazer isso pensas que estás a ser feliz, mas na verdade não, porque a felicidade corresponde a X. Mas esta não é uma discussão anódina. Porquê? Porque se há coisa que a economia política, para trazer a discussão para este ponto, nos ensina, é que muito poucas coisas são neutras. O dinheiro não é aquele meio universal de troca neutro, não. Enfim, está enredado em dinâmicas sociais, que são dinâmicas de poder, de distribuição, etc. E para a felicidade, a mesma coisa, sendo que aqui entram muitas questões culturais ou ideológicas, etc. Quer dizer, alguém que passa o dia inteiro a fazer qualquer coisa que a maior parte de nós consideraríamos não ser o melhor uso do seu tempo, vamos dizer, alguém que passa o dia inteiro, por exemplo, a jogar videojogos, nada contra, nada contra. Podemos nós encontrar critérios substantivos para dizer que há qualquer coisa como uma falsa felicidade, pessoas manipuladas ideologicamente em ditaduras, alguém que viva no Matrix, alguém que viva no cérebro, na Experience Machine do Richard Nozick, alguém que esteja numa posição de subjugação efetiva, mas a quem é dado crer que na verdade é feliz porque está a ser enganada, como é que nós distinguimos estas coisas, é uma pergunta filosófica, como é que nós distinguimos estas coisas do ponto de vista desta discussão complicada entre, enfim, o que é objetivo, o que é subjetivo na felicidade, e como é que nós usamos isto para, efetivamente, porque sem um critério substantivo para aferir destas coisas, é depois difícil ter argumentos sólidos, políticos ou teóricos para advogar pela transformação social, digamos assim.
acabou por ser uma intervenção longa e eu por isso peço desculpa. É mais voltada para o Gabriel, enfim, que obviamente já dedicou muito mais tempo a pensar nestas coisas do que qualquer um de nós, mas obviamente que, enfim, se a Conceição quiser intervir também sobre este assunto, fico feliz. Só gostava de acrescentar antes do Gabriel, os tolos, não é? Felizes são os tolos e as crianças, dizia já o Fernando Pessoa, e portanto o que tu estavas a dizer sobre as pessoas, faltou incluir os tolos, que são... E uma coisa muito importante, exatamente no seguimento daquilo que a Conceição está a dizer, no Pessoa há a coisa do dor do pensar, não é? E portanto aquela coisa das pessoas que racionalizam e que pensam mais e tal. O gato que brinca na rua ou a ceifeira são felizes porque... Bem, enfim, peço desculpa. Isso leva-nos para muitos sítios. Bom, eu acho que temos a primeira questão filosófica do Gonçalo. Eu se calhar vou aproveitar para passar já ao Zé Alberto, que possivelmente vai nos trazer uma questão geográfica, portanto já ficamos aqui com 2 portas de entrada para a discussão. Portanto, Zé Alberto. Ok, não sei, não, por acaso não é muito geográfica, é mesmo, digamos, de reflexão a partir das intervenções. Eu tenho preocupado de facto bastante, tenho uma unidade curricular que se chama Planeamento e Desenvolvimento e portanto tenho vindo a refletir sobre as questões de desenvolvimento, eu leio muito sobre economia, mais do que pensava. E pronto, interessam-me estas questões da economia ligadas ao desenvolvimento, a ler o Piketty e uma série de malta, portanto ando muito agora ligado para as economias, e estava à espera, confesso-vos, de ver a relação entre a felicidade e o capitalismo e acabei por não ver muito bem, ou seja, por exemplo, o Gabriel, acho que vamos continuar a tratar-nos assim, não é? Portanto, também me tratam por José Alberto, também sou catedrático, mais velho, tal, mas não interessa para nada, como o Luís sabe. Portanto, quando falou de que só com muita riqueza é que temos muita desigualdade, eu acho que ele se confundiu, não é? Quer dizer, porque a desigualdade... se calhar mesmo com as tribos nativas, se calhar não é mesmo mais desigualdade, não, algumas delas, não é? Um tem tudo e os outros não têm nada, não é? Ou na Coreia do Norte, ou há muitas situações, ou em Angola, onde o nível de pobreza é enorme e a desigualdade é brutal, não é? E pelo contrário, há países às vezes muito ricos, onde a desigualdade é menor. Portanto, eu julgo que não há aqui uma correlação entre a produção de riqueza e os níveis de desigualdade. E sim, acho que a desigualdade é um elemento muito importante na produção de felicidade ou de infelicidade, não é? Há estudos a apontar nesse sentido. Se calhar será mais importante até do que o próprio nível de riqueza. Ou seja, a partir de determinado limiar de crescimento económico, possivelmente os níveis de diferença, vejas o caso do Qatar, não é? Os níveis de diferença da simetria económica entre as pessoas podem ajudar a compreender a maior ou menor felicidade das pessoas no país. Agora, o que eu gostei muito de ouvir foi relativamente, de facto, à percepção de felicidade. Eu acho que a percepção de felicidade é um elemento fundamental como ponto de partida, e é-o independentemente da pessoa, da sua condição, seja tolo ou seja muito inteligente. Quer dizer, eu acho que o fundamental, eu acho mesmo que o fundamental de estar no mundo é a percepção da felicidade e não é sermos ricos. Quer dizer, eu acho que o capitalismo é o melhor dos regimes porque nenhum outro conseguiu nada de melhor, é a minha opinião. Mas eu acho que mais importante do que produzir riqueza é produzir felicidade. E, portanto, se tivéssemos uma avaliação do mundo em que todos se sentiam felizes, ótimo, independentemente de ser pobres ou ricos. Agora, a questão é dos chamados determinantes, ou aquilo que chamava antes os fatores, não é? Explicativos da felicidade. E aí eu gosto muito, confesso, do Wellbeing Index da OCDE. E queria dizer à Conceição que os dados não vêm da Gallup, só vêm 2 dos Estados, todos os outros provêm de outras fontes. Sim. Pronto, aquilo é, digamos, é um trabalho com algum cuidado, embora os dados, como têm que ser universais, são dados muito simples, não é? Mas incluem elementos, a meu ver, muito interessantes, que não são apenas económicos, de facto. Eu acho que o debate está a ser muito económico e eu acho que é muito importante terem atenção a outras questões. Por exemplo, falou-se da saúde e do termómetro.
quer dizer, saúde é fundamental, um tipo muito rico que esteja com problemas, doenças terminais, não consegue ser feliz, não é? E, portanto, eu acho que estes elementos de avaliação, eu acho que em economia ou em todas as ciências deviam ser muito valorizados. Portanto, nós vimos aqui muitos gráficos com o PIB, com não sei o quê. Eu acho que devíamos tentar avaliar melhor o que é que condiciona a tal percepção de felicidade por parte das pessoas. E há alguns estudos nesse sentido. E, portanto, eu julgo que é muito significativo, por exemplo, a questão do desemprego, é verdade. Quer dizer, a tal questão de uma certa inutilidade da vida, não é, que a Conceição falou, isso é de facto muito importante. Isso pode ser avaliado, por exemplo, a nível de emprego. O envolvimento na sociedade, quer dizer, o sentir-se útil ao vizinho, ou o envolvimento, por exemplo, a participação em eleições é um dos dados que é medido pelo LD Index, não é? O tempo livre que a pessoa tem para se dedicar à família, aos amigos, isso também pode ser medido em função do tempo dedicado ao trabalho e o tempo da deslocação. Por exemplo, em Portugal, e designadamente em Lisboa, as pessoas são muito infelizes por causa do tempo enorme que passam em deslocações casa-trabalho, não é? É um dos indicadores que dá infelicidade. Ou o bem-estar da qualidade ambiental. Isso é um conjunto de fatores que me parecem que são muito importantes e que, de facto, eu acho que em economia ou na generalidade das ciências sociais deviam ser levados muito a sério para avaliar melhor o nosso nível de desenvolvimento. Quer dizer, nós estamos muito desenvolvidos, eu acho que não é tanto a partir da percepção subjetiva da felicidade, mas é a partir destes indicadores que nos mostram que tipo de bem-estar é que nós estamos a produzir à sociedade e não apenas a riqueza. Até porque, ainda por cima, a riqueza nós estamos a dividi-la por todos, não é? E depois tem um rendeiro que é muito rico e uma série de malta que dorme na rua ou que está sem teto, não é? E, portanto, isso não serve para nada. Esta coisa do PIB per capita a dividir, quando nós temos uma concentração de riqueza brutal em 1% da população do mundo, não é? Ou 0,1%, a média não serve para nada, convenhamos, não é? Quer dizer, isto já é uma matemática de faz de conta. É? E, portanto, temos que deixar a matemática entrar em níveis muito mais subjetivos e qualitativos para compreendermos de facto, para conseguirmos avaliar as coisas e ajudarmos a compreender melhor o que é que se passa nas sociedades e nos territórios. Desculpem lá, também foi um bocado longo. Obrigado. Mas apaixona-me o tema. E já agora, quer dizer, tentei desenvolver essas metodologias do Wellbeing Index na CIM Tamegui Souza, que acho que é uma das áreas menos bem estudadas do país e é a área mais pobre do país, não é? Mas nunca ninguém fala dela. Não fica no interior dos coitadinhos, não é? Mas é a área mais problemática do país, não é? Está-me a fazer lembrar de uma análise também que é interessante no estudo destas coisas, que é a geografia da felicidade. Então, é outro tipo de tema que depois podemos falar, se calhar já não vamos ter tempo de fazer isso hoje. Eu gosto mais da geografia do desespero, não é? Da malta que depois volta ao Brexit e vota Trump e não sei o quê, não é? Dos territórios do desespero. Bom, eu acho que agora está na altura ideal de voltar a passar a palavra aqui ao Gabriel, se calhar em primeiro lugar e depois à Conceição, para reagirem a estas duas intervenções do Gonçalo. Não sei se viste que a Joana tinha o dedo no ar. Peço imensa desculpa. É muito rápido. Se for rápida, Joana, Sim. coloca já, se for mais longa. Era só para trazer uma outra perspectiva que, na sequência desta intervenção, desta relação entre capitalismo e felicidade, quando eu li o título, lembrei-me de um artigo que li há uns anos que era Against Happiness, e era precisamente sobre como a felicidade também se tornou uma commodity e como tem vindo a ser capitalizada pelo capitalismo, a questão dos livros de autoajuda, da indústria dos retiros, e que é uma indústria também que gera muitos milhões. Então, só uma outra perspectiva também que pode ser interessante para pensar esta relação de forma crítica. E é só. Muito obrigado, Joana. Ficam então aqui 3 apreciações / perguntas. Eu acho que agora de facto está na hora de vos voltar a passar a palavra, se calhar primeiro ao Gabriel e depois também à Conceição para complementar o que entender. Gabriel. Muito bem. São tudo questões pertinentes. Enfim, há literatura para cada uma delas já bastante desenvolvida, mas eu gostava de tentar simplificar dizendo uma coisa primeiro ao Gonçalo. A primeira conferência sobre estes temas que eu participei em 2005 chamava-se Capabilities and Happiness e já está no título o contraste eudaimonia e subjective well-being, ou hedonics.
Portanto, hedonismo, eudaimonismo, Aristóteles, Bentham. Ok? E essa conferência foi exatamente sobre essa tensão. Esteve lá o Amartya Sen a finalizar a conferência e na altura eu até fiz uma pergunta ao Amartya Sen que ele não gostou da pergunta e não me respondeu direito. O que me desgostou um bocadinho, mas porquê? Porque eu tenho, e aí são questões pessoais, reparem que é importante nós frisarmos isto. Uma coisa são as nossas posições pessoais sobre a realidade, não é? Os nossos posicionamentos filosóficos sobre o mundo. Outra coisa são as investigações científicas que são feitas. Eu sou um utilitarista. Portanto, eu sou um utilitarista, significa que o que me interessa é viver com satisfação. E, portanto, se eu for enganado a vida toda e morrer sem saber, feliz da vida. Não me preocupo, não tenho essas preocupações existenciais. Ok? Mas afinal a minha mulher andou-me todo o tempo a trair, eu nunca soube. Se eu morrer sem saber, nunca existiu. Nunca existiu. Ok? Coisa diferente é dizer assim, mas a tua mulher traiu-te, apanhou uma doença e tu apanhaste uma doença. Mas então eu já vou saber. Eu já vou ter uma consequência. E é foi essa, não é nas palavras, mas foi essa a pergunta que eu lhe fiz. Para que é que interessa uma capability que no fim do dia, em nenhuma instância, no curto ou no médio ou longo prazo, traga uma sensação de bem-estar? Porque depois, né, ao longo dessa conferência, aquilo que se verificava é que vamos estudar as capabilities. Sim, o que é as capabilities? É poder ter acesso à educação, poder ter acesso ao dinheiro, poder a mulher estar empoderada. Ok, agora vamos pegar nisso e contrastar empiricamente contra os dados do bem-estar subjetivo. São tudo determinantes do bem-estar subjetivo. Todas as capabilities que o Sen vem levantar e que o Aristóteles levantava, a maioria delas traz bem-estar. Depois entramos naquela problemática mais existencialista de pensar, sofrer, o estoico, o que se atira à guerra, o que vai não sei o quê. Pronto, temos a Marta Nussbaum, temos esse pessoal todo que são dessa linha, não é? E que eu aí digo-lhes boa sorte. Eu não quero ser... Eu não quero ser o estoico infeliz, percebes? Não quero ser, preciso ser o pateta alegre do que o estoico, do herói infeliz. Não me interessa para nada o heroísmo, interessa-me ser feliz, não é? E isso depois tem muito a ver com a nossa educação. Obviamente eu sou ateu, portanto não estou preocupado com vidas além, o que é que me vai acontecer além mundo, não é? É o depois e eu agora e acabou. Mas isto para dizer que a única condicionante, se quiserem, ideológica que existe é eu interessar-me por, ou seja, eu interesso-me pelo bem-estar subjetivo das pessoas, porque eu acho que isso é que é verdadeiramente mais importante na vida. Então deixa-me cá medir isso e depois vou contrastar e ver que tipo de determinantes eu consigo encontrar. E aí, até respondendo ao Zé Alberto, há muita literatura sobre quais são os determinantes, as coisas que estatisticamente e a nível global nós vemos que funciona. Por exemplo, o capital social, o capital relacional. Não é? E fazendo aqui, talvez, mais uma ligação que eu não explorei, também não tinha tempo para tudo, mas do capitalismo, uma das coisas que acontece com o capitalismo e com a competição e com a pressão dos mercados é a destruição de capital relacional para a construção de capital financeiro ou capital material. E neste trade-off nós podemos sair a perder. Não é? Se eu destruo o meu ambiente de trabalho, pondo o ambiente de trabalho um espaço ultra competitivo, onde cada um quer passar por cima do outro, porque é assim que se tem que sobreviver na empresa, eu estou a criar um sítio onde eu vou para lá para me sentir estressado o dia todo. No fim do dia isso até pode ter resultados, principalmente se eu tiver capacidade enquanto empresa de despedir e contratar a meu belo prazer. A empresa pode florescer. Os seres humanos não florescem, não é? Pronto. Portanto, aquilo que eu estou aqui a dizer é que há muitos estudos, há milhares de estudos sobre isto, sobre o que é que afinal no fim do dia determina a nossa percepção de bem-estar, e muitos deles vão de encontro àquilo que pode ser aplicarmos nas nossas virtudes, preservarmos o capital social e o capital relacional, acreditarmos nos outros, acreditarmos nas instituições, tudo isso que nós consideramos genericamente como virtudes de uma sociedade desenvolvida, são determinantes do bem-estar. Já agora, geograficamente, há um estudo muito interessante, chama-se Objective Confirmation of Subjective Perceptions of Wellbeing, qualquer coisa assim, que foi publicado na Science em 2010, em que eles têm
um estudo com milhões de indivíduos nos Estados Unidos, em que basicamente o que eles fazem é, vão county a county, ver qual é o bem-estar médio daquelas pessoas, o que elas dizem que se sentem, não é? E depois vão ver as amenidades de cada uma daquelas regiões. E as coisas batem certo, ou seja, os sítios onde nós esperávamos, que nós consideramos, olha, aqui há menos trânsito, há mais espaços verdes, aqui as habitações têm determinado tipo de espaço, determinado tipo de comodidades. Olha, surpresa, surpresa, são sítios onde as pessoas se sentem melhor. E, portanto, há uma tensão filosófica, eu costumo dizer, há uma tensão filosófica que depois na prática, salvo casos muito hipotéticos, por exemplo, a Amartya Sen adora dar os casos hipotéticos, os utilitaristas são uns loucos porque se houver uma pessoa que possa ser torturada, porque toda a maioria quer divertir-se a torturar aquela pessoa, então o utilitarismo defende isso. Pois, só que não defende porque nós vamos ver na prática, e não há nenhuma situação, os seres humanos normais sofrem, têm empatia e portanto não gostam de torturar outros. Não gostam. Pode haver um ou dois psicopatas que gostam, mas em média os seres humanos não gostam. Portanto, as sociedades evoluem naturalmente para soluções onde isso não acontece. Portanto, a tensão filosófica, e que nós podemos usar exemplos quase caricaturais para mostrar essa tensão filosófica, na prática, ela manifesta-se muito pouco. E não por acaso, o pessoal das capabilities e da happiness conversa, apesar de poderem ser potenciais inimigos filosóficos, porque uns são aristotélicos e outros são bentaminianos ou utilitaristas, não é? Pronto, relativamente à Joana Marques, é também uma questão importante, na medida em que a crítica que está a ser feita é uma crítica que não tem nada a ver com aquilo que eu apresentei. Ou seja, ele está a criticar a indústria da autoajuda, ele está a criticar a indústria da exterioridade do ser humano, a indústria do status. Isso, por exemplo, é uma coisa que a economia da felicidade também estuda. E há economistas, até antes da economia da felicidade, falavam disso, o chamado bens conspícuos. Ou seja, há bens que nós consumimos e que são muito precários a dar-nos satisfação, dão-nos satisfação de curto prazo, não de médio e longo prazo, e tiram satisfação aos vizinhos. Porque se eu comprar um carro maior, se eu comprar um carro novo, um dos objetivos é eu ter um carro maior que o vizinho. E há estudos, por exemplo, nos Estados Unidos, de fenómenos deste género que tomam proporções quase doentias, de regiões, de bairros, em que os habitantes, os vizinhos, começam a construir cada vez a casa maior para ser a maior do bairro. E de repente andam a viver em casarões de 30 ou 40 quartos. Um casal sem filhos. Robert Frank, que é um economista norte-americano, estudou isso, uma vez até falava nos 60 minutos sobre isto. Porquê? Porque nós queremos o status. Isso é um bem, o que se chama bem conspícuo. Nós vamos consumir quase como uma pressão de status, mas depois não vamos ter o bem-estar substantivo. E, portanto, se nós formos muito pressionados, e essa ideia da felicidade é uma versão da felicidade, não é? Não é isso que nós estamos aqui a falar. E há depois muita literatura da psicologia que demonstra, por exemplo, que as pessoas que estão mais alinhadas com objetivos externos são mais infelizes do que as pessoas que estão alinhadas com objetivos internos. Ou com os intrínsecos, as recompensas intrínsecas e as recompensas extrínsecas. Se eu estou feliz no meu trabalho porque eu gosto de fazer o que faço, eu vou ser muito mais feliz do que se eu estou no meu trabalho para ganhar dinheiro ao fim do mês. Mesmo que me aumentem. Não é? Porque eu estou a ser recompensado externamente com o dinheiro que preciso para viver. Outra coisa é eu satisfazer-me com o que estou a fazer. A recompensa intrínseca, eu gosto. Por exemplo, eu gosto de dar aulas. Eu estou satisfeito de dar aulas, de ensinar. Se me pagarem bem, ótimo. Não é? Mas prefiro estar a dar aulas, por exemplo, do que fechado no gabinete a fazer muitos papers. Uma coisa que eu gosto mais de dar aulas do que fazer papers, não é? E, portanto, para me pagar mais para fazer papers, eu digo, paga-me menos, eu deixo-me dar aulas. Então, estão a ver o intrínseco e o extrínseco. E quando esse autor faz a crítica à happiness, não é crítica à happiness, é a crítica a uma visão sobre a happiness, sobre a felicidade, uma suposta felicidade. E eu acho que é uma crítica justa e, como digo, há muita literatura que demonstra que há certas apostas que nós fazemos, materialistas, individualistas, nesse tipo de bens conspícuos, e até depois os padrões de referência. Esse autor que eu referi fala também de uma coisa que é o padrão de referência como um bem público. Nós não nos apercebemos, mas há muitos referenciais que nós absorvemos para a nossa vida. Que tipo de carro eu devo ter? Que tipo de roupa eu devo usar?
que tipo de habitação e onde é que eu devo morar. Nós não nos apercebemos e porque achamos que é o nosso gosto, não é? Eu quero. E de facto é o que nós sentimos naquele momento, eu quero ir para ali. Mas se nós pensarmos um bocado, se calhar foi porque há um padrão de referência que foi instituído. E esse padrão de referência, por exemplo, numa sociedade capitalista, é um padrão ultra consumista. Nós, ao irmos ao Norte Shopping, nós estamos a ser assediados. Nós entramos no Norte Shopping. O que é o Norte Shopping? É um centro comercial, é um espaço onde só se pode gastar dinheiro. E onde estamos a ser pressionados para gastar dinheiro. Não é um espaço de lazer, é um espaço de consumo. E nós somos bombardeados. Pegamos no telemóvel para ver as nossas redes sociais, estão sempre a aparecer os anúncios. Ligamos a televisão, estão sempre a aparecer os anúncios. Andamos na rua, só marcas e publicidade. Portanto, é assim que o sistema funciona. Para dar emprego, para desenvolver novos produtos, para criar tecnologia. Mas tem um revés, que é os nossos padrões estão a ser controlados por terceiros. E, nomeadamente, estão-nos a incentivar, a estimular a parte consumista que todos nós temos de uma forma desenfreada. E isso depois tem consequências no bem-estar. E, portanto, a economia da felicidade, para terminar a Joana Marques, é exatamente uma reflexão crítica também sobre isso, sobre esses excessos de consumo, por exemplo. Muito obrigado, Gabriel, por teres tocado nas perguntas todas e dando respostas, de facto, nos dão aqui muito material para explorar agora mais. Eu passava agora então à Conceição para um complemento e para as reações que entender apropriadas. Eu vou tentar ser rápida porque eu não sei a que horas é que temos que terminar, mas provavelmente já devíamos. Eu gostava só de responder ao José Alberto. Tem razão, eu peço desculpa se aquilo que disse induziu em erro. Os dados do Gallup são apenas para uma das partes do índice, obviamente, da OCDE, que é precisamente para aquele índice de bem-estar. Portanto, depois todo o resto, e eu acho que cheguei a referir isso, há um conjunto de outros indicadores que são acoplados para formar um índice compósito de bem-estar, e já não sei como é que se chama o índice, mas acho que é de bem-estar. Portanto, sim, obrigada e peço desculpa pela confusão. De resto, relativamente à questão, eu sinceramente, pegando naquela questão que colocou e que depois o Gabriel desenvolveu, aí eu acho que é mesmo uma questão de perspectiva relativamente ao Pateta Alegre ou ao herói infeliz. Eu tenho uma perspectiva completamente oposta, e quando ele estava a falar eu lembrei-me daquele livro do Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo, onde de facto a população vivia toda muito feliz e era uma população completamente equilibrada, e de repente era uma sociedade que estava completamente minada. Tenho que ler o livro para ver se... pronto. E de facto disso, e eu acho que a maior parte das pessoas, a minha perspectiva é que este consumismo que existe hoje em dia, indo de encontro à pergunta da Joana Marques, relativamente à própria indústria, ou à própria indústria não, à própria indústria da felicidade, se quisermos chamar, com os tais retiros, com os livros de autoajuda, etc., manifestam precisamente um bocadinho esta questão. Aquilo que a sociedade oferece neste momento não faz ninguém feliz. O tal consumismo não consegue trazer felicidade. O esconder e pensar que se está muito bem por fora, ignorando as questões internas, digamos assim, não geram felicidade, ou podem gerar momentos felizes, mas momentos felizes não são felicidade. A felicidade implica um estado de equilíbrio e de conexão e de consciência que não se coaduna com a questão do Pateta Alegre, onde me parece que há uma grande inconsciência. E, portanto, daí esta questão, e de facto isto acabou por se tornar uma indústria, e portanto depois tem os próprios problemas associados ao capitalismo e ao consumismo, e depois torna-se exagero. E portanto essa questão eu acho que é relevante, mas mostra a necessidade das pessoas, e agora estamos a falar a um nível muito individual e não a um nível de empresa e de país, porque depois isto leva-se para o nível pessoal e individual e mais macroeconómico, mas a um nível mais pessoal, a minha perspectiva é essa, mas é apenas uma perspectiva pessoal.
Muito obrigado, Conceição. Eu acho que nós, de facto, por questões de tempo, vamos ter que ficar por aqui, mas pronto, queria também, em meu nome, agradecer-vos os vossos... Luís, desculpa só, deixa-me só dar um comentário muito rápido. Gostava só de Porque esqueci de uma coisa ao bocado do Zé Tem que Alberto. ser milimétrico, então. Sim, é que o Zé Alberto falou da questão do crescimento e da desigualdade, e eu não disse que o crescimento tem necessariamente que gerar desigualdade. Eu estou a dizer, eu disse uma coisa diferente. O que eu disse é que só um crescimento, só uma abundância material permite a existência das desigualdades que existem. Mas nós podemos ter a abundância que temos sem as desigualdades que temos. Uma coisa não invalida a outra. O que acontece é que, quando nós vemos aquelas 172 vezes a mais do rendimento dos mais ricos face aos mais pobres, isso só acontece porque há uma montanha de produtos e serviços que podem ser tão desigualmente distribuídos. Se houver 4 ou 5 coisas para distribuir, é muito mais difícil fazermos essa desigualdade. E só não deixar passar a questão do Pateta Alegre no sentido... Essa é uma caricatura do Pateta Alegre, eu diria, ou seja, o Pateta Alegre não tem que ser aquela pessoa que consome muito e que está enganada sobre tudo na vida, não. Por isso é que eu estava a rir-me com o Pateta Alegre, ou seja, o que eu estou a dizer é que se nós vivermos uma vida, que pode ser até uma vida zen, pode ser uma vida muito monástica, mas que nos sintamos bem. Deixem-me dar este exemplo. Imaginem que eu tenho uma crença qualquer numa coisa infundada, não é? Os da cientologia, não é? Uma cientologia, não é? Os da cientologia acreditam que aquilo é verdade. Os católicos acreditam noutra verdade. Cada um acredita em verdades incompatíveis umas com o outro. Ou os dois estão errados, ou um está errado e o outro está certo. Mas a crença que cada um tem é muito importante para o seu bem-estar. E, portanto, eu por aí até estou à vontade. Sem querer ofender ninguém, mas diria que todos os religiosos são patetas alegres, porque acreditam em algo que não há provas que exista, e isso é muito importante para o seu bem-estar. Isto também demonstra que as pessoas crentes têm um acréscimo de felicidade. E, portanto, eu quando falo do Pateta Alegre, não é do Pateta Alegre que consome muito. Pode ser o Pateta Alegre que acredita numa coisa qualquer que lhe traz conforto. E eu prefiro ser essa pessoa do que ser o tal herói que vive em sofrimento a vida toda. Luís e Gonçalo, eu queria agradecer muito para a oportunidade e seria ótimo se houver outra oportunidade para aprofundarmos esta conversa, porventura, noutro contexto. Porque, pronto, interessam-me muito estas questões. Mas, Gabriel, eu notei aqui a mesma expressão e foi: só com muita riqueza é que temos muita desigualdade. É que podemos ter. Isto é factualmente errado, pá, não é nada, pronto. Só com muita riqueza é que podemos ter muita desigualdade. Não. Às vezes, com pobreza, temos uma enorme desigualdade. Pá. Sim, é verdade que há países pobres com pouco, que têm uma desigualdade muito grande. Com pouco, exatamente, opa, mesmo países pobres, há um tipo que tem a riqueza toda, não é? E sim, não, os dados aí são claros. Os dados aí são claros. Os países hoje em dia, Angola ou afins, são os países que têm mais desigualdade. Mas eu não estava a falar desse tipo de pobreza, estava a falar tipo do século... Pronto, opa, eu também não estou aqui para andar a corrigir nem nada disso, mas pronto, aquilo chamou-me a atenção porque não pode ser assim. Mas é um bom comentário porque clarifica pois eu não me expressei da forma melhor. É que, de facto, a desigualdade tanto acontece em países muito ricos como em países muito pobres. Pá. A desigualdade é uma coisa que eu acho que não tem correlação com a produção de riqueza. É importante esclarecer isso. São os países, os dados do século XXI são agora, muito mais digamos, para mim, o que eu julgo muito interessante, e pronto, eu acho muito interessante, sobretudo, olhar para as experiências escandinavas, que para mim funcionam assim um bocadinho como farol destas coisas todas, e de resto eles aparecem depois à frente em todos os indicadores de felicidade, não é? É falar de consumismo, é falar de shopping centers como sendo quase alienação e não produzir felicidade. Mas um tipo vai à Noruega e os tipos andam todos bem vestidos, com uns Teslas porreiros, com shoppings, etc. Quer dizer, aquilo é capitalismo, vamos lá ver, não é? Portanto, e é onde eles são mais felizes, não é na Coreia do Norte nem em Cuba, não é? E, portanto, eu acho que esta relação entre capitalismo e felicidade não ficou resolvida neste debate. Mas pronto, ficará para outro. Haverá outros, aliás, com oportunidade para tu próprio organizares um debate sobre este tema. Vamos ver.
Eu peço desculpa, eu não queria boicotar o moderador. Vou pedir desculpa, Luís, mas vou só tirar uma mini acha para a fogueira para ficarmos a carburar sobre isto a seguir, se não se importa. Não, é só para... Enfim, gostei bastante da resposta do Gabriel à minha pergunta, porque acho que foi bastante clarificadora. Queria só dizer que acho que estou com a Conceição na questão do Pateta Alegre. Chamemos-lhe talvez apenas o feliz enganado, não é? Ou seja, assumamos, e só para te chatear, Gabriel, vou utilizar, enfim, experiências de pensamento, ou seja, casos hipotéticos como a Amartya Sen fez. Suponhamos a eficácia do engano a produzir felicidade, seja ele capitalista ou completamente outro. Isto é, suponhamos a sociedade feliz, que é feliz por ser ultraconsumista, ou suponhamos a sociedade feliz, que é feliz por ser mantida na ignorância, numa ditadura qualquer. Enfim, a Conceição falou do Orwell. Suponhamos uma sociedade na qual não entra informação nenhuma e as pessoas são efetivamente enganadas, o que é até diferente da questão dos crentes em Deus, não é? Porque Deus, enfim, se não pode ser provado que existe, também dificilmente poderá ser provado que não existe. Agora não vamos falar aqui do ónus da prova, mas talvez não seja do domínio do dado, enquanto que em situações políticas concretas tu consegues provar que as pessoas estão efetivamente a ser enganadas. E, portanto, pode haver o alienado feliz do capitalismo ou pode haver o feliz da ditadura. Isso está, creio eu, em tensão com algumas das coisas que, ouvindo a tua apresentação, são considerados bens constitutivos. Porquê? Porque se a única coisa que interessa é o resultado final, não é? O consequencialista, utilitarista, etc., do bem-estar subjetivo, e se houver algo que produza bem-estar subjetivo, mas que seja objetivamente mau para aquela pessoa, no sentido em que, se ela conhecesse as alternativas, se pudesse mudar de vida, eventualmente poderia ser ainda mais feliz, porque teria a liberdade substantiva para escolher, a mim parece-me que isso é um problema. E mesmo ao ouvir a tua apresentação, quando falas de algumas das coisas que não melhoraram, como o acesso à democracia, etc., existe aí essa tensão na tua argumentação. E ao considerar apenas o resultado como sendo o determinante, perdemos um bocadinho as bases para uma crítica efetiva e objetiva que permita mudar aquilo que efetivamente possa estar mal. Parece-me a mim, mas pronto, isto é só para deitar esta acha na fogueira, não sei se queres responder e peço desculpa por estar a prolongar isto. Sim, muito rápido, só dizer que eu costumo dizer que sou um utilitarista de direitos humanos, ou seja, portanto, abre sempre uma portinha, mas acho que estas coisas não conseguimos ser puros nem num lado nem no outro, nem os aristotélicos conseguem ser 100% puros, nem os utilitaristas conseguem ser 100% puros, e portanto sim, eu movo-me num quadro de direitos humanos e portanto utilitarista a partir daí. Utilitarista com algumas restrições. Sim, exatamente. Das regras, sim, existem muitas versões, o utilitarismo das regras. É isso. Muito bem, eu se calhar por questões de tempo voltava a passar a palavra aqui ao Gonçalo para ele fechar a sessão e agradecer-vos a todos as vossas intervenções. Bem, muito obrigado. Não tenho grande coisa a dizer, apenas agradecer mais uma vez a todos aqueles que estão presentes. Eu penso que praticamente toda a gente que está na sala já conhece esta iniciativa, mas se por acaso só tiveram conhecimento desta sessão e não das outras e quiserem fazer parte da mailing list que recebe informação sobre as nossas atividades, enfim, do núcleo da região norte da Associação Portuguesa de Economia Política e das próximas sessões deste ciclo, podem me enviar um e-mail que eu adiciono-nos à mailing list, goncalmarcelo@gmail.com, e dizer que a partir de agora vamos ter uma sessão por mês até janeiro, a próxima sessão em outubro, as datas ainda estão por confirmar, mas serão fixadas em breve. A próxima sessão vai ser sobre o trabalho, as questões do trabalho. E portanto, em meu nome, em nome do Luís, e também da Associação Portuguesa de Economia Política, agradecer mais uma vez ao Gabriel, agradecer mais uma vez à Conceição e dizer que esperamos que estejam presentes nas próximas sessões. Muito obrigado. Obrigado a todos. Deus. Bom jantar. Obrigado.